Como eu fotografo os ensaios para casamento? Num primeiro momento a gente vai escolher o local, então procure fazer a escolha desse lugar, desse ambiente que vocês vão fazer esse ensaio, sempre em comum acordo com o seu cliente. Nunca tome essa decisão sozinho, para que isso não seja um peso ou um motivo ali de alguma desavença ou um desacordo ali entre você e seu cliente. Pode ser que você chegue num local indicado somente por você e ele não goste daquele local, ou até mesmo você querer levá-los, por exemplo, para uma cachoeira e eles detestarem, ou ao contrário, você querer indicar para eles fazerem um ensaio na cidade e eles detestarem fotos urbanas. Então, sempre tome essa decisão da escolha do local em comum acordo com o seu cliente para que você não tenha possíveis dores de cabeça com isso. Então, o segundo passo é marcar um horário com o seu cliente e combinar com ele um horário certo, específico. Evitar essa questão de 3h30, 4 horas. Ou é 3h30 ou é 4 horas, porque assim ele estará ciente do horário que ele tem que chegar lá e vai evitar um possível atraso. Então cumpra com o combinado, marca um horário. Eu gosto de fotografar os meus ensaios para casamento a partir das 16 horas, que dali eu já tenho uma condição de luz mais estável. Aqui na nossa região realmente o calor, né, é muito intenso, o sol é muito forte, então a gente tenta evitar marcar ensaios antes desse horário das 16 horas. Então eu marco às 16, chego um pouquinho antes do casal ali no local e vou fazer o mapeamento desse ambiente. O que é esse mapeamento? Eu vou chegar no local, principalmente se eu não conhecer essa locação, e vou visualmente fazendo a leitura e a organização, digamos assim, um mapa mental desse ambiente para eu saber mais ou menos por onde eu vou passar. Depois eu vou ajustar a questão da iluminação, vou fazer uma leitura também de luz no ambiente, saber por onde o sol está passando, onde a gente tem situações de sombra, onde a gente tem situações de luz alta, e fazer toda a leitura de luz e iluminação desse ambiente e ajustar no meu equipamento. Então é nessa hora que eu vou ajustar ali ISO, abertura, velocidade, organizar todo o equipamento, todas as configurações, deixar tudo ajustadinho para na hora ali do ensaio mesmo, na hora do vamos ver, a gente fazer só um pequeno ajuste ou outro ali para ajustar a fotometria. Depois disso tudo é hora de fatiar o elefante, né? Muita gente utiliza essa expressão de fatiar o elefante, que nada mais é do que você dividir esse ensaio em partes, para que ele fique mais leve, mais fluido, para você conseguir fotografar com mais fluidez, com mais organização, sem que isso se torne uma coisa pesada, cansativa e chata de se fazer. Então fatie esse elefante, ou seja, fatie esse ensaio em diversas partes aí de 10 a 15 minutos e vá mudando, né, de ambiente ali, de situação, trocando de cena, mudando a direção, de uma forma que esse ensaio se torne muito mais dinâmico e muito mais prazeroso para você que está fotografando e para o seu cliente que está sendo fotografado. E chega a hora de fotografar, você vai ter as opções de dirigir o casal e também optar por alguns momentos decisivos, porque você pode aliar, é totalmente possível que você una essas duas coisas, né? Direção e momento decisivo num ensaio fotográfico. Você pode, por exemplo, pedir para o casal, para a pessoa que você esteja fotografando, uma determinada pose e naquele momento os dois sorrirem, soltarem uma gargalhada, e aí é sim um momento decisivo que você pega uma foto bem espontânea que os casais tendem a gostar bastante. Outra dica importante é em relação à entrega do material. Geralmente nos meus contratos de ensaio para casamento eu prometo a entrega de 100 fotos digitais, mas eu nunca entrego 100 fotos, eu sempre entrego um pouco a mais, na faixa aí de 10 a 20% a mais do que eu prometi. Então eu procuro sempre entregar ali por volta de 110 a 120, talvez 130 fotos desse ensaio. Assim eu vou surpreender o meu cliente positivamente, ele vai adorar essas fotos adicionais e não vai ficar parecendo ali que você fez ali só o que estava combinado no contrato, ou que você entregou na marra ali 100 fotos, tá? Sempre entregue um pouquinho a mais, ele vai ficar felizão por isso e não vai te dar dor de cabeça. Então, para a gente fechar com chave de ouro, sempre procure surpreender o seu cliente entregando algo a mais do que você prometeu.